Um homem, uma estratégia e mais de 800 milhões de reais faturados. Na realidade, chegando quase a 1 bilhão de reais faturados. Se você chegou nesse vídeo, se o algoritmo te entregou ele por algum motivo, significa que você teve a sorte grande. Porque talvez esse seja um dos melhores mini documentários ou mini estudos de caso de um dos maiores empreendedores de todos os tempos. Se você quer transformar conteúdos em máquinas de vendas para você, esse vídeo vai te mostrar como, e eu vou embasar também toda essa teoria para que você possa sair daqui aplicando e transformando seus conteúdos em dinheiro para o seu negócio. Se você está chegando agora nesse canal, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu gostinho para fazer com que esse vídeo chegue nas pessoas que estão precisando. Deu um trabalhão fazer esse roteiro aqui, deu um trabalhão buscar e revirar a vida desse empreendedor para trazer aqui para você. Eu comprei um curso dele de mais de 10 mil reais. Um curso de mais de 10 mil reais para poder vir aqui e te explicar a metodologia completa. Não como ele vende, mas da forma como você pode sair daqui aplicando e usando dentro do seu negócio. Esse mini estudo de caso vai ser dividido em alguns capítulos. Você pode avançar ou retroceder se você quiser. Começando com o primeiro capítulo mostrando como que você pode transformar um conteúdo em uma máquina que vende. Segundo, eu vou te explicar quem é esse cara, qual que é a história dele, como que ele chegou até aqui, como que ele criou essa metodologia que já vendeu mais de 800 milhões de reais utilizando esses conteúdos que vendem. Terceiro, eu vou te explicar a metodologia. Então, eu comprei a metodologia dele, foram mais de 12 mil reais, se não estou enganado, o valor do produto. E eu estudei, eu passei o último ano estudando essa metodologia, aplicando também. Então, o que eu estou trazendo aqui para você não é somente teoria, mas é o que eu coloquei para rodar. Eu vou te trazer os resultados que eu tive utilizando essa metodologia para você poder comparar se realmente funciona ou se não funciona. E por último, eu vou te trazer aqui o meu caso de uso, né? Como que eu utilizo essa metodologia dentro do meu negócio, dos meus negócios hoje. Muito bem, o que é essa metodologia e quem é esse cara? Bom, a metodologia que eu vou te explicar aqui hoje, ela foi denominada GOAT, mas na realidade a gente conhece aqui no Brasil como webinar ou webinário. Só que antes de você sair e falar, putz, eu já sei esse negócio aqui, calma que eu vou te explicar as minúcias disso aqui e por que muitas pessoas têm muito resultado e por que tem outras pessoas que não têm resultado com isso daqui. E eu vou embasar os meus dados aqui nas pesquisas e na metodologia de um cara chamado Jason Fladlien. Sim, esse cara com nome esquisito, Jason Fladlien, que já foi cantor de rap, já foi monge e hoje é um dos maiores empreendedores marqueteiros do mundo, é o cara que criou uma metodologia que nós usamos até hoje aqui, funciona muito bem, que já faturou milhões e milhões de milhões de reais por aí. Deixa eu te explicar aqui, primeiro de tudo, o que é essa metodologia de webinário e por que a gente consegue transformar conteúdos em máquinas de vendas. Para você entender o porquê que essa metodologia funciona, eu quebrei ela em 3 pedaços. Quando eu falar da metodologia completa, eu te mostro lá no capítulo mais adiante, eu vou te explicar a fundo sobre essas coisas, mas antes de te explicar sobre isso, eu preciso voltar um pouco no tempo e te fazer uma pergunta. Você gostaria de abrir uma apresentação sem aparecer, simplesmente com uma tela branca e um texto nessa tela, apresentar isso para as pessoas e mesmo assim conseguir gerar milhões de reais em vendas? Bom, é isso que se traduz essa metodologia que eu trouxe aqui para ti. Essa metodologia é uma forma de funil de vendas. E se você está chegando agora nesse canal, uma das coisas que a gente mais compartilha por aqui é metodologias de funil de vendas. Inclusive, eu tenho uma formação completa chamada Método LTV, que te ensina tudo o que você precisa saber sobre funil de vendas e como que você pode se tornar um dos profissionais mais bem remunerados do mercado digital, da internet, prestando serviço como o que nós chamamos de funileiro ou gestor de funil. Então, se você quer conhecer mais sobre esse método, dá uma olhada no link que eu deixei aqui na descrição. Muito bem, um funil de vendas é uma estrutura que permite você transformar pessoas desconhecidas, pessoas que não te conhecem ainda, em clientes para o seu negócio. E é justamente isso o que esse tipo de metodologia faz. Ele transforma simples espectadores ou simples pessoas que assistem os seus conteúdos em clientes para o seu negócio. Então, a real é que com essa metodologia você pode simplesmente abrir uma apresentação e gerar milhares e quem sabe milhões de reais em vendas para o seu negócio, simplesmente executando esse passo a passo. Essa metodologia ela funciona baseada em 3 coisas, tá? Um lançamento teste, o que nós chamamos de beta launch. Segundo, aquisição de leads e terceiro, congruência. A junção dessas 3 coisas permite que conteúdos sejam transformados em máquinas de vendas para o seu negócio. Como assim, Matheus? Beta launch, geração de leads e congruência. Primeiro de tudo, para você apresentar um conteúdo que transforma as pessoas em clientes, esse conteúdo ele precisa ser congruente. Você não pode chegar para as pessoas e prometer algo que você não pode cumprir. Então, se o seu conteúdo for congruente, ou seja, ele fizer sentido na cabeça das pessoas, as pessoas vão ver que se elas seguirem aquilo, elas vão ter resultados. E você pode conduzir as pessoas, você pode movimentar as pessoas para um momento de compra, se elas entenderem que aquilo faz sentido para a vida delas. E essas pessoas nós chamamos de leads. Então, para você conseguir fazer uma apresentação dessa bem-sucedida, um webinário bem-sucedido, você precisa de pessoas interessadas naquilo que você tem para apresentar. Se essas pessoas estiverem desinteressadas, não adianta muita coisa você trazer as pessoas. Não adianta você trazer tio, irmão, pai para assistir a sua apresentação, porque isso não vai gerar vendas para o seu negócio. E terceiro, você precisa de um lançamento teste, o que
o Jason Fladley aqui chama de um teste de uma oferta imperfeito. O que significa isso? Quando você criar os seus primeiros conteúdos para serem transformados em máquinas de vendas, eles não necessariamente eles vão funcionar. Pode ser que eles funcionem, pode ser que eles não funcionem, mas a real é que quanto mais você otimizar, quanto mais você melhorar a estrutura, mais fácil vai ser para você gerar resultados com essa estrutura, e eu vou te mostrar a metodologia um pouco mais adiante. Para isso, eu preciso explicar quem que é o criador dessa metodologia e que, sendo bem sincero contigo, na minha visão, ele é super subestimado. Então, provavelmente você conhece grandes nomes como o Russell Brunson, você conhece Grant Cardone, talvez você conheça até alguns grandes nomes brasileiros, e muitas dessas pessoas usam a metodologia do Jason Fladley sem atribuir o devido valor a ela ou sem nem mesmo mencionar essa pessoa. A real é que dentro da formação que eu comprei do Fladley, ele mesmo se abre falando, em um determinado momento, ele se abre falando assim, putz, um dos caras que me ligou pedindo um conselho meu sobre como deveria escrever um livro foi o Russell. Quando o livro estava escrevendo o livro Expert Secrets, Os Segredos do Expert, que inclusive a editora H1 traduziu agora para o português, né, pro brasileiro, você pode dar uma olhada. E o Fladley fala que o Russell ligou para ele deu as dicas pro Russell, e o Russell não adicionou nenhuma nota de rodapé agradecendo ele dentro do livro. Aparentemente, hoje em dia, isso foi sanado, então acho que o Russell colocou uma notinha lá falando, bom, agradeço aqui o Jason Fladley por ter me ajudado, e é isso, bem pequenininha. Ele é um cara que me parece até mesmo ser um pouco ressentido, porque ele já foi mentor do Alex Hormozi, ele já foi mentor do Russell, ele já foi mentor do Grant Cardone, ou seja, todos os maiores nomes, pessoas que explodiram por aí, elas foram mentoradas ou em determinado momento aprenderam com o Jason Fladley. E ninguém conhece o cara, assim, até eu mesmo não conhecia ele até pouco tempo atrás, quando eu comecei a buscar estudar mais a fundo. Então ninguém fala dele, ninguém cita nele, apesar dele já ter feito mais de 800 milhões de reais em vendas e ter ajudado todas essas pessoas a serem quem elas são. Inclusive, se você procurar o Fladley no Instagram, você vai ver que ele é totalmente low profile. Foi muito engraçado, porque o dia que eu segui ele no Instagram, ele tinha postado uma foto dele com a esposa dele, o que eu considerei uma foto até meio íntima, assim, né? A mulher dele tava com uma roupa meio íntima, lá eu falei, puta, que estranho. E tinha um comentário do cara assim embaixo, assim, Jason, para de compartilhar sua mulher conosco. Então, foi o primeiro dia, o primeiro acesso que eu tive ao Fladley foi um cara comentando que ele tava compartilhando a esposa dele com as outras pessoas. Pois bem, ele é um cara que ele é totalmente low profile, ele não produz conteúdo, quase não aparece, as pessoas não mencionam ele, mas ele é muito respeitado por todos, apesar dele não receber aí o bônus, né, o crédito por tudo que ele construiu. Então, justo aqui estou fazendo um dos trabalhos que muitas dessas pessoas que são conhecidas hoje em dia deveriam ter feito, porque se você aprende uma estratégia com uma pessoa, a primeira coisa que você precisa fazer é dar o crédito para aquela pessoa que você buscou aprender, tá? O Fladley, ele nasceu em Muscatine, na verdade uma pequena cidade do estado de Iowa, nos Estados Unidos, e ele já tentou ser cantor de rap, ele já foi monge, e hoje ele é considerado um dos maiores especialistas em marketing e vendas do mundo. E hoje ele só é considerado um especialista em marketing porque ele fracassou sendo um especialista em rap para produzir a própria arte dele. Essa é a real. Ele buscou aprender sobre vendas para poder vender os próprios discos que ele não estava conseguindo. Então ele tentou uma carreira meio fracassada ali de ser cantor de rap, não deu certo, virou monge depois, ficou um tempo como monge e depois ele abandonou e foi trabalhar com marketing, estudar mais sobre marketing, tá? A primeira venda que ele fez na internet foi em 2007, quando ele lançou o primeiro produto, que era um e-book de 6 páginas, e ele vendia esse e-book por $4. E ele vendeu mais de 2.000 cópias na primeira semana desse e-book. Esse foi o start inicial para ele começar a buscar mais sobre o assunto, tá? Então, do ano de 2007 ao 2010, aí foi o arranque inicial, basicamente, do Fladley, né? Ele criou uma empresa chamada Rapid Crush, que era uma empresa que criava softwares e fazia lançamento de infoprodutos. Então, em 2011, ele criou essa empresa chamada Rapid Crush. Em 2013, ele já ficou conhecido como o cara dos webinários dos 100 milhões de dólares, porque todos os webinários, todos os super conteúdos que ele criava, vendiam pelo menos 100 milhões de dólares. E é por isso que ele ficou conhecido, por isso que ele ficou tão famoso dentro dos Estados Unidos e dentro do mundo do marketing, porque todos os conteúdos que ele produzia, focado para vender alguma coisa, vendiam aí pelo menos 100 milhões de dólares. Alguns exemplos aqui para você, tá? No final de 2021, ele trabalhou com um cara chamado Dan Hollins. Eles lançaram um produto chamado The Plan, que era basicamente um curso sobre criptomoedas na época, né? Tava bem alto esse tipo de coisa. E esse único conteúdo gerou mais de 60 milhões de dólares em 7 meses apenas de vendas, tá? E aí, o Fladley apelidou essa metodologia de conteúdo, que nós conhecemos por webinários ou webinars, ele chamou isso de one to many, tá? Em inglês seria como se fosse um para muitos. Porque qual que é a ideia disso aqui? Porque a ideia é que através de uma apresentação, ou seja, uma pessoa criando uma apresentação digital, online, não precisa ser presencial, você consiga vender ou atingir, né, alcançar milhares e milhares de pessoas. Então, em 2018, se eu não estou enganado, ele compilou toda essa metodologia, né, tudo isso que ele tinha criado, e ele criou um livro chamado One to Many, que é até bem sugestivo, né, um para muitos. Então, basicamente, o Fladley foi um cara que foi meio fracassado no que ele tentou fazer lá de rap, depois ele virou monge, enfim, viveu um tempo como monge lá, e depois ele, para tentar viver da arte dele, tentar viver do que ele criava, decidiu empreender. E aí, quando ele começou a empreender, ele descobriu que poderia apresentar conteúdos para as pessoas, e esses conteúdos transformariam as pessoas em clientes. Hoje ele tem mais de 150 mil clientes em mais de 131 países diferentes, utilizando
uma única metodologia. E aí eu te pergunto uma coisa, quantos cursos, quantos vídeos você já assistiu com metodologias diferentes, com formas diferentes para você viver e ganhar dinheiro através da internet e não deu certo? Porque, assim, sendo bem sincero contigo, esse cara, ele usou uma única coisa ao longo dos últimos 10 anos, quem sabe quase 20 anos já, e essa única metodologia que ele usou ajudou ele a alcançar, né, chegar a mais de 800 milhões de reais, quase 260 milhões de dólares de faturamento. Dependendo quando você estiver assistindo esse vídeo, seja muito mais de 1 bilhão se o dólar continuar subindo igual está subindo agora. A questão é que muitas vezes nós ficamos pulando de galho em galho, buscando a estratégia certa, a forma certa de fazer, quando na realidade a única coisa que nós precisamos é nos tornarmos muito bons em uma única coisa. Basicamente é isso que ele fala. Seja autêntico com aquilo que você vai fazer, seja congruente naquilo que você vai fazer e seja muito bom naquilo que você vai fazer. Tem uma frase que marcou minha cabeça quando eu fiz a formação dele, que é: qualquer webinário é melhor do que nenhum webinário. Porque muitas pessoas também ficam travadas em tentar fazer a aula perfeita, tentar fazer o conteúdo perfeito, tentar fazer o conteúdo perfeito. E na realidade, até mesmo esse conteúdo aqui que eu tô fazendo agora, faz 5 meses que ele tá na minha lista de gravação e eu achei que eu sempre poderia melhorar esse roteiro, eu sempre achei que eu poderia fazer ele melhor, eu sempre poderia adicionar uma coisa a mais, remover uma coisa aqui, e faz 5 meses que eu tô tentando gravar isso aqui e acabei não gravando. A real é que nem eu seguia a metodologia que ele tinha ensinado, que era: qualquer aula é melhor do que nenhuma aula, qualquer conteúdo é melhor do que nenhum conteúdo. Nós normalmente temos duas versões de nós mesmos, né? Nós temos a versão futuro e a versão atual. A versão atual faz, ou deveria pelo menos, fazer tudo o possível para alcançar os resultados agora. A gente estuda, a gente lê, a gente vai pra academia, a gente come bem, e o nosso eu do futuro, ele é muito ingrato, porque ele olha para trás e fala assim: nós deveríamos ter feito mais. A real é que a gente tem que fazer o que a gente pode com as ferramentas que nós temos nesse momento, com o conteúdo que nós temos nesse momento e com a cabeça que nós temos nesse momento, sem ligar muito pro que o nosso eu do futuro vai pensar, porque ele vai estar com mais informação, mais conhecimento, quem sabe mais resultado, e com certeza ele é um eu do futuro muito ingrato, porque ele vai olhar para trás e dizer: eu deveria ter feito mais. Da mesma forma que eu tô criando este conteúdo aqui agora, eu incentivo você também a criar o seu conteúdo de agora em diante. E aí, a gente entra na metodologia, tá? Eu separei a metodologia em 14 passos. Lembrando que eu comprei a formação dele, então, assim, eu realmente recomendo que você compre se você quer aprender direto da fonte, beber direto da fonte. Talvez o meu sumário aqui, né, o meu resumo, ele seja enviesado, porque eu já tenho empresa, eu já tenho software, eu já estudei outras pessoas, eu tô nesse processo, né, eu tô em aprendizado. Eu me considero hoje um CEO em aprendizado, porque eu virei CEO de uma empresa de software e eu nunca tive essa experiência, então eu compartilho um pouco da minha jornada aqui também, e eu tenho esse enviesamento. Então saiba que essa é a minha visão da metodologia dele. Talvez você bebendo esse conteúdo direto da fonte, você tenha insights que eu não tive ou visões diferentes que eu não tive, mas eu vou compartilhar aqui a minha angulação, né, a forma como eu enxergo a metodologia dele hoje. Então, eu separei em 14 passos, eu vou passar cada um desses passos aqui para ti, para você aprender a construir um conteúdo que se transforma em uma máquina de vendas e consegue transformar pessoas desconhecidas em clientes para o seu negócio. A primeira coisa que eu preciso te falar é que o fledgling, a metodologia, né, o cerne principal de você ter um conteúdo que vende é você ter 3 pontos, tá? Esses 3 pontos, eles são responsáveis por transformar a maior parte dos conteúdos comuns, convencionais, em conteúdos que vendem. Inclusive, se você quiser se aprofundar nisso, a gente tem uma aula dentro do Método LTV somente sobre webinários, tá? Então, eu me aprofundo bastante nisso lá dentro da formação. Esses 3 pontos, eles são paradigma atual, quebra do paradigma e novo paradigma. O que significa isso na prática? Deixa eu te explicar, porque pode parecer um pouquinho complicado, mas na realidade não é. Imagina uma pessoa que ela tá buscando aprender inglês. É a minha jornada atual. Eu tô realmente estudando pra caramba inglês, pra poder internacionalizar algumas coisas aqui, e eu tenho sentido dificuldade em alguns aspectos, em algumas metodologias tradicionais. Então vamos pegar uma pessoa que esteja buscando, né, assim como eu, esteja buscando aprender inglês. Essa pessoa, ela tem um paradigma na cabeça dela. O que é o paradigma? É como se fosse um pensamento que tá grudado na mente da pessoa. Então, certas coisas são assim e nada muda. Isso a gente chama de paradigma. Então, para uma pessoa que está buscando aprender inglês, para ela, talvez ela tenha na cabeça dela que, precisa de 2 anos, 3 anos, 4, 5 anos para aprender inglês. Talvez seja difícil, tem que ter muito tempo dedicado, tem que estudar, sentar a bunda, aprender gramática, verbo to be, não sei o quê. Para uma pessoa, esse é o paradigma comum para quem vai buscar aprender inglês. Mas, quando você vai produzir um conteúdo e pretende transformar esse conteúdo em uma máquina de vendas, você precisa pegar esse paradigma atual da pessoa, quebrar esse paradigma e criar um novo paradigma. Deixa eu trazer esse exemplo aqui na prática para você. Quando uma pessoa vem para um conteúdo de inglês, como eu dei um exemplo, imagina que você seja um professor de inglês e esteja vendendo uma nova metodologia. Você chama as pessoas que estão buscando aprender inglês para assistir sua aula. Quando elas chegam na sua aula, você vai ter que concordar que existe na cabeça delas um paradigma. Você não teve que falar para elas que é difícil, que é demorado. As pessoas já sabem que é assim. O teu trabalho como professor e como mentor nesse caso aqui é quebrar esse paradigma existente e criar um novo. Deixa eu te dar um exemplo. Imagina que você vai fazer essa aula de inglês, a pessoa vem e você concorda que existe o paradigma com ela. Então, sim, pessoal, para aprender inglês
inglês, você precisa estudar de 2 a 5 anos, vai ter que aprender gramática, verbo to be, pegar e sentar sua bunda na cadeira e ficar escrevendo em apostilas o dia inteiro. Essa é a forma convencional de você aprender inglês. Pronto. Paradigma cunhado. Eu reforcei que a pessoa tem um paradigma, eu disse para ela aquilo que ela já sabe e eu reafirmei que existe esse paradigma. Para a metodologia do Fledlin funcionar, agora eu preciso quebrar esse paradigma, dizer que existe uma outra forma melhor de fazer isso. Então, vocês não conseguem aprender inglês, pessoal, porque vocês seguem essa metodologia. E sim, você vai ter que demorar de 3 a 5 anos para ficar fluente em inglês se você seguir dessa forma. Mas, se você fizer desse outro jeito, 14 meses você tá fluente. Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei um paradigma, eu quebrei esse paradigma e eu criei um novo paradigma. A partir de agora, a pessoa entende que, bom, nessa metodologia eu vou demorar de 3 a 5 anos para conseguir aprender inglês. Então, tá tudo bem, é o que acontece. Mas, com a nova metodologia que o Matheus está prestes a me ensinar, eu vou aprender em 14 meses. E talvez seja uma forma diferente da gente conseguir aprender a ser fluente em inglês nesse caso aqui. Então, percebe que quando você vai criar um conteúdo, você precisa reforçar aquilo que existe. Então, quebra depois esse paradigma já existente e cria um novo. Quando você cria um novo paradigma, você não precisa trabalhar com objeções que já existiram anteriormente na cabeça da pessoa. Porque as objeções antigas estão para a metodologia antiga. A metodologia nova, naturalmente, vai ter objeções, é claro, você vai ter que analisar isso, mas vai ter muito menos objeções de compra para a nova metodologia do que para a antiga. Então, toda a filosofia do Fledlin se baseia nessa metodologia de trazer um paradigma, quebra paradigma, cria um novo paradigma. E aí eu trouxe para você aqui o resumo, né, da sequência de criação de conteúdos que vendem seguindo a metodologia aí do Jason Fledlin. Primeiro, a gente precisa capturar a atenção das pessoas. Para que você tenha um conteúdo que seja realmente uma máquina de vendas, você precisa prender a atenção das pessoas, o que nós chamamos de hook. Então, o hook, ele serve para capturar a atenção das pessoas e fazer com que as pessoas prestem atenção no que você precisa falar depois. Toda a metodologia de um webinário, de um conteúdo que vende, ela é focada em reter a atenção das pessoas. Afinal, se as pessoas não assistirem ao conteúdo, elas não vão ter o paradigma quebrado e não vão ter a introdução do novo paradigma, ou seja, da nova forma de fazer velhas coisas. E aí, a gente tem aqui a segunda coisa, que é a amplificação da dor, o que nós chamamos de pain. Para que uma pessoa ela esteja no momento de compra, para que ela esteja receptível a uma compra, você precisa amplificar a dor dela. E agora eu vou te falar uma coisa que você provavelmente vai entender e você provavelmente já viu em outros lugares. Quando você participa de lançamentos de pessoas, em eventos de pessoas, quando você vai para aulas, 3 aulas gratuitas sobre isso, 3 aulas gratuitas sobre aquilo, não vou te vender nada no final, e ele chega a ter uma venda no final. Esse tipo de coisa, normalmente eles são muito bons em amplificar a dor. Quando você vai assistir uma aula dessas, a pessoa normalmente vai ficar falando o quão dolorido é estar do jeito que você tá hoje. Então, se você quer ganhar mais dinheiro, o tempo inteiro as pessoas vão te mostrar que, se você não mudar, sua família não vai ser bem sucedida, você vai ter problemas financeiros, você não vai conseguir ser livre, você vai continuar trabalhando das 8 às 18. Isso é a amplificação da dor. Para que um conteúdo ele venda, e assim, não me leve a mal, mas se você não seguir isso aqui, teu conteúdo não vende. Essa é a real. Ah, Matheus, mas isso não é manipulação? Ah, Matheus, isso aí não é gatilho mental? Talvez até seja, mas nem sempre manipulação é pro mal. Muitas vezes existem manipulações que você pode usar pro bem. Eu acho que tem até um termo da palavra manipulação quando ela é benigna, né? Quando ela tem um sentido bom, mas eu não vou lembrar de cabeça aqui agora qual é esse termo. A questão é que você pode decidir não seguir isso. E durante um bom tempo eu não fiz isso. Mas eu não conseguia vender como eu gostaria também. Então, muitas vezes nós precisamos das estratégias, nós precisamos da metodologia para amplificar a nossa mensagem. Acho que esse é o principal ponto aqui, o principal cerne. Não adianta você querer ser o diferentão, não vou fazer isso, não vou seguir metodologia, eu não vou amplificar, eu não vou falar da minha história, porque eu sou diferente e eu não quero ser todo mundo. Muito bem, você pode não ser, mas a real é que seus resultados nunca vão ser tão bons como eles poderiam, porque isso gera conexão com as pessoas. Nós amplificamos as dores das pessoas para que as pessoas se sintam conectadas. Então a gente fala dos problemas, na real, que você chegou nesse vídeo aqui, fala pra mim, porque você não tá conseguindo vender, ou porque você tá buscando tentar criar um negócio, ou tentando viver da internet, e talvez isso esteja doendo em você, você esteja buscando uma alternativa para você sair disso. Isso é uma amplificação da dor. Quer um exemplo bem claro? Eu tava essa semana com um colega num café, então ele me ligou e falou, Matheus, cara, posso tirar umas ideias contigo? Eu tô com uns problemas aqui. Eu falei, irmão, sem problemas, vamos lá. Eu cheguei lá e ele falou, Matheus, cara, eu tentei de tudo. Assim, eu tentei PLR, eu tentei dropshipping, eu tentei cash on delivery, cara, eu tentei encapsulado, eu tentei marketing, cara, eu tentei tudo o que poderia ter tentado. E eu tô me sentindo um bosta, porque eu não consegui fazer nada disso funcionar. Eu me considerava um bom vendedor. Hoje eu me considero um péssimo vendedor, porque nada do que eu fiz funcionou. Eu vendi uma BMW que eu tinha, eu investi todo o dinheiro da BMW em tráfego para afiliado, tráfego para cápsula, tráfego para não sei o que, e eu não consegui fazer nada funcionar. Eu tô me sentindo um lixo. Bom, eu falei para ele que provavelmente essas coisas não funcionam mesmo, porque tem muita gente fazendo,
venda, enfim, porque a maior parte das cápsulas é farinha encapsulada, mas enfim, existem as nuances, né? Tem pessoas que, mesmo sabendo que são cápsulas de farinha, mesmo sabendo que são produtos de afiliado, continuam vendendo. E quando eu trouxe esse caso aqui pra ti, provavelmente se você tá passando por algo similar, você sentiu até uma conexão, uma empatia com essa pessoa. É um caso real, tá? Eu fui no café e eu realmente dei essas ideias, troquei essa ideia com essa pessoa, e eu até falei pra ele, cara, um dos principais pontos que você pode fazer é ser a sua persona transformada, ou seja, você vai abrir a câmera e falar pro pessoal, bom, pessoal, eu tentei isso, não consegui fazer funcionar nada funcionou pra mim, não tenho resultados, perdi o carro que eu tinha, eu vendi o carro que eu tinha, investi tudo que eu podia em marketing digital e não funcionou. A real é que eu não sei o que eu vou fazer, mas eu vou compartilhar aqui com vocês minha jornada e vou tentar descobrir junto com vocês. Ponto. Essa talvez seja a melhor forma que ele tem para dar a volta por cima. Depois, nós entramos no tease, tá? O tease é quando a gente cria uma expectativa. Ou seja, lembra alguns instantes atrás quando eu falei para você assim, ó, eu vou te ensinar a metodologia, tá no capítulo lá na frente. Eu dividi esse negócio em 3 pedaços, vou te explicar um pouco mais adiante. Esse tipo de coisa é antecipação para o que tá por vir. Isso tende a reter mais a atenção das pessoas. Então, as aulas, né, esses conteúdos, eles são bem focados em reter a atenção da pessoa até o final. Depois, eu tenho o excite, que é excitar a pessoa, gerar empolgação. Excitar não no sentido, você entendeu, né? Excitar, gerar empolgação a pessoa. Então, normalmente a gente vem aqui com exemplos de que pode ser feito, dos problemas que são resolvidos, do futuro que a pessoa pode visualizar, como que ela vai ser no futuro se ela resolver o problema dela. Depois nós entramos no posicionamento. Então, nessa hora é onde a gente entra normalmente com a história do herói, é onde a gente entra com as fichas, né? Bom, eu sou Matheus Dias, tenho o maior canal do YouTube de funil de venda, já faturei tanto na internet, tenho uma empresa assim, assim, assado. Então, é o momento onde você faz o merchan de você mesmo. Isso é importante para as pessoas entenderem quem você é. Você confiaria em um médico do qual você não sabe a procedência? Você não sabe onde ele se formou, no que ele é especialista, quantos casos ele já atendeu? Se você chega e ele fala assim, bom, eu sou médico. Médico no quê? Não posso te contar. Não vou te contar porque é minha história. É estranho, né? Quanto mais você souber sobre uma pessoa, a maior a tendência que você tem de confiar naquela pessoa. Então, se você chega no médico e ele fala assim, bom, eu sou formado em Harvard, eu fiz especialização não sei na onde, eu tenho MBA, eu tenho pós, eu tenho graduação, eu tenho mestrado, eu tenho doutorado, eu sou especialista nisso, já operei tal pessoa. Você fala, caramba, então talvez eu esteja na pessoa certa. Então, esse posicionamento te gera, né, te posiciona como um guia da pessoa. E aí, entra o paradigma, que é o que eu te falei. Nesse ponto, você tem que mudar a mentalidade da pessoa. Paradigma, quebra de paradigma, novo paradigma. Esse é o objetivo do conteúdo. Mudar a mente da pessoa e dizer que existem novas formas de fazer as coisas antigas. E para esse novo paradigma funcionar, precisa existir um mecanismo. Mecanismo é uma coisa bem utilizada dentro das VSLs, para quem faz vídeos de vendas. Mecanismo é basicamente a sua forma de fazer aquilo. Por exemplo, eu estava conversando hoje de manhã com um professor de inglês e ele falou que um bom mecanismo para usar nesses casos, que ele não usa, mas ele poderia, era falar que ele tem uma metodologia de inglês que ele usa para ensinar diplomatas de outros países a língua inglesa. Então olha só que loucura, enquanto as pessoas demoram 3 a 5 anos para aprender inglês, eu te ensino em 14 meses, porque é a mesma metodologia que eu ensino para diplomatas dos países. Então imagina um diplomata brasileiro que vai trabalhar, vai morar nos Estados Unidos, fazer relações e tal. Vai ter relações com os Estados Unidos. E lá ele, né? Esse diplomata, ele precisa aprender inglês rápido, se ele não souber. Então ele tem umas metodologias, tipo, escutar à noite, botar no carro, dormir com fone no ouvido, escutando palavras em inglês, repetição. Esse tipo de metodologia é um mecanismo que esse professor de inglês tem. Quem que ensina desse jeito específico? Ninguém, somente ele. Então, é uma forma que ele faz única. Quando você ouvir a palavra mecanismo dentro do marketing digital, dentro das empresas, é uma forma única de fazer uma coisa. Então, é uma metodologia que somente você tem acesso, que somente você criou e é diferente do que todas as outras pessoas têm. Normalmente, bons mecanismos têm resultados muito bons, né? Tem vendas exorbitantes e tem vendas legais, simplesmente de você ter um mecanismo, uma solução diferente do que as outras pessoas estão oferecendo. Justamente porque o mecanismo, ele é um novo paradigma que é apresentado para velhos problemas. E aí, comprometimento. Então, ao longo do webinário, você precisa gerar micro comprometimentos. Transição. Então, a gente precisa fazer uma transição para oferta. A oferta é onde a gente apresenta o produto ou serviço para a pessoa. Preço é você mostrar o preço com ancoragem. Então, isso aqui tem uma metodologia também. Incluir bônus, eliminar os riscos, oferecer garantia e criar urgência. Então, essa é a metodologia de 14 passos. E aí, eu queria mostrar para você um pedacinho da metodologia que eu fiz, tá? Do webinário que eu fiz. Tá gerando resultados para minha empresa, gerando agendamentos para o meu software, para a gente poder fechar os programas de implementação. Que, se você não sabe, eu sou CEO, eu sou sócio hoje de uma empresa de tecnologia, de inteligência artificial, e nós montamos sistemas automáticos de atendimento para empresas, para negócios, enfim, para profissionais liberais. E esse é um webinário que a gente usa lá dentro. Eu queria trazer aqui para você percepções que você não vai encontrar em nenhum outro lugar. Então, para você que ficou aí mais de meia hora assistindo esse vídeo, eu queria trazer as minhas percepções pessoais, entrando no último capítulo aqui agora. Webinários, na minha visão, eles não funcionam para pessoas que sabem o que são webinários. Então, eu tentei, de verdade, rodar isso para o marketing digital, eu tentei fazer
webinário para marketing, para vendas, para empreendedorismo e não funciona, porque as pessoas já sabem o que é. Uma vez que a pessoa já sabe o que é, ela já entra na aula com um viés. Se ela já entra com viés, dificilmente você consegue quebrar e contornar esse viés. Webinários, conteúdos desse tipo são muito bons para pessoas que não têm vieses sobre esse tipo de conteúdo. Por exemplo, você não vai ver o Fledlin fazendo webinários para pessoas que já sabem o que é um webinário. O Fledlin, ele fez 800 milhões de dólares vendendo criptomoeda para as pessoas, curso de criptomoeda, vendendo curso de como vender na Amazon, enfim, vendendo várias metodologias que estão fora daquela bolha que ele vive. Eu não posso simplesmente pegar um webinário de como fazer webinários, por exemplo, e chegar e te vender. O louco foi quando eu participei desse webinário do Fledlin para comprar essa aula dele, eu sabia o que era. Eu tava assistindo e eu falei, nossa, eu vou comprar esse negócio porque a forma como ele conduziu essa aula é muito boa e eu preciso aprender essa metodologia. Só que eu sabia o que era. Então, assim, não sei se ele vendeu muito ou se ele vendeu pouco. Eu acho que ele vendeu pouco porque ele parou de vender essa metodologia depois no Brasil. De qualquer forma, essa é uma percepção minha, né? Quando você faz um webinar para alguém que já sabe o que é um webinar, isso tende a não funcionar tão bem. Então, dentro do marketing digital, dificilmente você vai conseguir vender para marketing digital, ou dentro de empresas, dificilmente vai conseguir vender para empresários que já sabem o que é, porque isso tende a não funcionar. Conteúdos que vendem são muito bons para pessoas que não sabem que são conteúdos que vendem. Porque a pessoa entra sabendo que é um conteúdo de venda, acaba não performando tão bem. Então, a percepção que eu tenho. A gente tem tido bastante resultados aqui com profissionais liberais, ou seja, médicos, nutricionistas, advogados, esse tipo de pessoa que precisa do que nós oferecemos aqui na empresa, que é atendimento por inteligência artificial. Essas pessoas, a gente tem uma alta taxa de conversão utilizando esse webinário aqui dentro. E eu trouxe aqui para você um modelo, tá? Que eu quero te mostrar mais ou menos como funciona. E para te mostrar esse modelo aqui, eu preciso te falar da minha segunda percepção. Então, a minha segunda percepção sobre o webinário é que quanto mais estímulos visuais você der para a pessoa constantemente, mais performático e mais retenção você vai ter no seu webinário, no seu conteúdo. Então, esse vídeo é um vídeo que ele naturalmente não é um webinário, porque eu tô talvez a minutos, a 10, 20, 30 minutos falando com algumas poucas transições de tela, mostra um negócio aqui. Isso naturalmente não gera retenção. Então, provavelmente eu vou perder retenção simplesmente porque eu não estou usando essa metodologia. Mas dentro de webinários, dentro desse tipo de conteúdo, você usar transições rápidas o tempo inteiro, até 3 segundos no máximo de transição, ajuda você a reter mais as pessoas e ajuda o seu conteúdo a vender mais. Então, por exemplo, esse webinário que eu fiz é um webinário para empresa de software, né, de inteligência artificial, e eu quero ler o começo aqui só para você ver qual que é a forma que a gente faz isso, tá? Então, eu vou ler literalmente como esse webinário ele é apresentado para as pessoas. Tem um WhatsApp só de enfeite, ela olhou para mim resmungando. Das 4 concessionárias, só uma me respondeu e até agora não me deu retorno. Eu queria comprar um carro de 250 mil reais. Esse é o caso da Thaís Leonardi. Se isso acontece com um produto de 250 mil reais, imagina o que acontece com produtos mais baratos. Estamos vivendo a epidemia do mau atendimento e as empresas não têm problemas de vendas. As empresas hoje têm problema de atendimento. As empresas não têm problemas de agendamento, as empresas têm problemas de atendimento. Não tem problemas de leads desqualificados. As empresas têm problemas de atendimento. Nessa aula você vai descobrir como que você usa a regra 80x5 para vender mais da sua empresa, como que você usa a cadência vencedora e o mapeamento metrificado, e você vai transformar também o seu WhatsApp em uma máquina de agendamentos e vendas. Exagero meu? Deixa eu te fazer uma pergunta. Olha que loucura. Nos últimos minutos eu passei quantos slides acelerado de forma rápida. Então, na minha percepção da metodologia de produção de conteúdos, quanto mais rápido, ou seja, quanto mais acelerado você tiver e quanto mais estímulos você for passando, mais retenção você gera nas pessoas. Por quê? Imagina que você está dirigindo um carro a 60 km por hora. Tem pessoas que mexem no celular a 60 km por hora. Agora, imagina que você está num carro a 180 km por hora. Dificilmente você vai conseguir olhar para o lado sem se preocupar se vai ter alguma coisa na frente. Então, quanto mais rápido você vai passando, maior a chance da pessoa sentir que está perdendo alguma coisa se ela não prestar atenção. E para isso, funciona muito bem. E de verdade, as duas coisas que eu compartilhei aqui contigo, se as pessoas soubessem o quanto isso vale, elas não teriam parado de assistir antes, tá? E se você quiser aprender de forma mais aprofundada ainda como que você cria essas metodologias, como que você cria esses funis de vendas, eu vou deixar um link aqui na descrição do Método LTV para você conhecer e entrar na lista de espera da próxima turma. Vou deixar aqui embaixo o link também do Instagram do Jason Fledlin para você conhecer ele. E de verdade eu espero que você tenha curtido esse conteúdo, que tenha te apresentado uma metodologia nova, uma pessoa nova e que talvez você possa buscar aprender e se aprofundar mais. Se você curtiu, deixa um gostinho nesse vídeo, comenta aqui embaixo também se você já tinha ouvido falar desse cara ou não. E aqui no final eu vou deixar outros 2 conteúdos para você. Um sou eu que estou te recomendando e o outro é o próprio algoritmo do YouTube. Fica com Deus. Eu sigo acreditando que existem mais pessoas boas do que pessoas más nesse mundo. Bye, bye.